Fala, seus pilotos de teclado! Tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do Vivendo Duas Rodas e hoje vamos falar sobre ela mesma que foi vendida no Brasil de 1995 a 2005, ou seja, 10 anos no mercado brasileiro. Honda Shadow 600 ou VT 600C Shadow. Vale a pena ainda em 2025? Bora comigo pro vídeo, bora falar sobre esse assunto. Afinal, estamos falando de uma moto que saiu de linha há exatos 20 anos. Bora lá? Bora conversar? Você vê a Pepsi Cola. Antes de começar esse vídeo, eu peço, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. É uma forma de você ajudar o Vivendo Duas Rodas a continuar existindo e não gastar dinheiro com isso. É de graça, não custa nada. E se você puder, por favor, deixa seu hypar. Ajuda demais o Vivendo Duas Rodas. Vai ajudar este vídeo a alcançar mais pessoas que buscam essa informação. Então vamos comigo, bora lá pro vídeo. Bom, começando aqui, né? A Honda Shadow 600 chegou inicialmente no Brasil em 1995, assim como muitas outras custom cruiser de média cilindrada. Isso mesmo, o que aconteceu nesse período? A abertura das importações e Plano Real começando, ou seja, o mercado estava muito aquecido. As montadoras precisavam renovar e mudar porque a concorrência estava forte. Então a Honda decidiu entrar aí no meio das motos Cruiser Custom e trouxe logo de cara a Shadow 600, uma das Harley Davidson Wannabe que foi vendida aí no início dos anos 2000. Então, no início dos anos 2000 não, né? No meio dos anos 90 até o início dos anos 2000. Então, 2000. Então, o que aconteceu neste momento, né? Foi uma moto que fez muito sucesso. A gente pode dizer aí que é um resto de rico para resto de classe média alta, porque precisava ter um poder aquisitivo muito alto para adquirir uma moto dessas, tá? Vou botar o valor na tela aqui, quanto que custava com o valor atualizado, tá? De acordo com o índice IGPM. E o que acontece? Essa moto foi para o mercado de usados, como todo veículo, acabou ficando barata por muito tempo, apesar de ter desvalorizado muito pouco, que moto custom costuma desvalorizar pouco, e recentemente, depois da pandemia do C-19, os preços dessas motos explodiram. Agora a Royal Enfield está trazendo a Super Meteor 650, outras marcas estão trazendo mais modelos de moto custom para o mercado, mas ainda assim, os quarentões, os cinquentões que viveram esse período, ou os trintões como eu, né, que viveram este período, ainda querem uma moto dessas, ainda sonham com uma moto dessas, mas, cara, infelizmente, assim como todo veículo antigo, isso não é uma moto que é para qualquer um, e não tô falando no sentido financeiro, não tô falando com um discurso elitista. Vamos ver se cabe no orçamento, mas, cara, não é porque eu sou rico, não é porque eu sou um escolhido que eu não posso ter. Não, não é isso. É que esse tipo de moto tem uma manutenção mais complexa para os dias atuais. Aí vai ter aquele cara que vai falar: nossa, Vinícius, mas a moto é carburada, a moto é antiga, é uma mecânica simples, é uma mecânica fácil de mexer, mais fácil que uma moto moderna de injeção eletrônica. Na verdade, não, a gente tá falando de um motor bicilíndrico V2 de 6 válvulas, tá? Então a gente está falando de um motor diferente. Por que 6 válvulas? Ele possui uma válvula de escape maior
e duas válvulas de admissão. Então isso já torna ele um motor diferente dos motores tradicionais. Possui 583 cilindradas cúbicas ou 583 centímetros cúbicos e é alimentado ali até 2002, 2003 por um sistema de carburação dupla. Ah, Vinícius, mas aí é só passar para carburação simples que resolve. Não, jovem gafanhoto, não é tão fácil assim. Claro, vai ter um cara que vai falar assim, mas eu conheço alguém que colocou um carburador de CG. É de uma imbecilidade atroz, de uma grosseria, de uma vulgaridade em vários momentos imperdoável. Numa moto dessas roda perfeitamente. Você está inventando a história porque você não gosta da Shadow. Não, calma, tiozão. Calma, tiozão. Controla aí, tiozão. Fazer carburação simples não é uma tarefa tão fácil, não é uma tarefa tão simples, assim dizendo, né? Não é qualquer carburador e não é só passar para carburação simples usando o carburador original, porque é caro e você vai ter que ter coletor, etc, 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 tá? A Shadow 600 das primeiras, né, elas eram bicarburadas, ou seja, você vai ter que achar um mecânico que tenha as manhas de fazer equalização e que tenha a ferramenta. Aí vai ter o cara que fala, não, mas dá pra equalizar com uma mangueira e óleo de freio. Primeiro, se for fazer equalização com uma mangueira, não faz com óleo de freio. Faz com óleo 20W aí, um óleo 15W, que é um óleo mais fino, para facilitar a tua vida. E se entrar no carburador, não tem perigo de estragar o teu motor, tá? Porque o fluido de freio, ele vai entrar no teu motor e vai estragar, tá? Porque ele vai entrar ali, vai se misturar com óleo, com a gasolina, vai contaminar e vai dar ruim. Pelo menos o óleo 15W, 20W, ele vai queimar ali no carburador, vai fazer uma fumaça, mas não tem perigo. Mas, sinceramente, não vai ficar bom. Não é igual a ferramenta adequada. Então, esquece essa história. Vou equalizar em casa no improviso. Não fica bom, não fica 100%. Eu já precisei fazer isso na minha 535 por uma situação onde os carburadores perderam a equalização, estava impossível de rodar. E aí eu fiz isso só para dar para levar para oficina. Cara, a regulagem que o carburador recebeu depois, que o mecânico fez ali no equalizador que ele tem, que é um equalizador digital, foi outra coisa. Mesmo o equalizador analógico vai ajudar muito. E não é qualquer mecânico hoje em dia que mexe com o carburador, que mexe com esse tipo de carburador. Ah, mas na minha cidade tem mecânico que mexe com CG carburada, que mexe com YBR carburada. Normalmente esse mecânico não vai mexer com a tua moto, tá? Fica a dica. O mecânico que mexe com esse tipo de carburador que é mais complexo, esses tipos de motores antigos que são mais complexos, esse mecânico tá desaparecendo do mercado, tá? Normalmente alguém muito mais velho, ou que seja alguém mais novo, que nem o mecânico que mexe com a minha moto, mas que aprendeu com pessoas mais velhas, que é um cara que gosta disso, que curte isso. A maioria das oficinas que mexem com isso estão sumindo. E aí vai ter a galera que vai ter o argumento de que, mas é Honda é fácil de mexer, Honda é fácil de achar peça, você acha bastante peça da Shadow no Mercado Livre. Ou será que não? E bibibi, bobobó, uísca sachê. Bom, vamos lá. Ainda você encontra peças para essa moto, seja no Mercado Livre, seja às vezes em alguma concessionária Honda que vai importar ou que vai ter alguma coisa de estoque antigo. Mas todo fabricante só é obrigado a fornecer peças para uma moto até 10 anos depois que ela sai da linha. Ou seja, a Shadow já não tá mais nesse rolê, tá? Então, assim, manutenção, você vai ter algumas dificuldades, vai ter que recorrer talvez a alguma adaptação, peça alternativa, e se você quiser deixar original e não passar nervoso, importar. E aí você vai ter que importar ou dos Estados Unidos ou da Europa, que você vai ter que converter ou de dólar para real ou de euro para real, ou você vai ter que importar do Japão. Mas o iene é barato, mas converte em dólar, sistema Swift. E ainda vai ter um frete razoavelmente caro, tá?
tá? Porque não é que nem trazer brusinha da Shein e importar eletrônico do AliExpress. São peças pesadas normalmente, né? Então, assim, cara, já vai ter alguma dificuldade de manutenção. Então, se você tá pensando pro dia a dia, usar uma moto dessas pro dia a dia, cara, eu pensaria 2 vezes, tá? Eu pensaria 2 vezes. E aí vai vir aquele argumento clássico que eu adoro. Não, mas eu tenho a minha Shadow há 20 anos. Eu rodo com ela sempre. Eu viajo com ela sempre. Você tem que ver como eu rodo com a minha Shadow há mais de 20 anos. Calma, tio. Calma, tio. Você tem a sua Shadow há mais de 20 anos, que provavelmente foi só sua, ou você no máximo é o segundo dono dessa moto. Então você conhece bem a moto, você provavelmente fez todas as manutenções preventivas, mas essas motos cabe a mesma coisa do conceito carro importado, né? Quem vai comprar carro importado sabe. O primeiro dono é o que aproveita, curte. O segundo dono também vai curtir, mas vai ter que fazer uma outra manutenção. Do terceiro dono em diante, esses vão ter que fazer o que os outros não fizeram. E normalmente não é manutenção preventiva, é manutenção corretiva. E sinceramente, se você entrar em qualquer grupo de Facebook dessas motos custom, Shadow, Virago 535, que eu tenho uma, Dragstar, qualquer uma dessas, você vai ver que o que menos acontece nessas motos é manutenção preventiva. É normalmente alguém desesperado porque não fez a manutenção preventiva adequada e aí precisa, pelo amor de Deus, de uma ajuda, porque a moto não liga, porque o carburador foi jogar no Vasco da Gama, porque no caso dessas motos, o sistema de arrefecimento tava com água e deu ruim no motor. E esse é um outro problema. Essas motos são arrefecimento líquido. Só que assim, em carro, que isso é popular há mais de 50, 60, 70 anos, o brasileiro não aprendeu ainda que não se coloca água no radiador, que se coloca líquido de arrefecimento no radiador do veículo, né? Principalmente veículos mais antigos. Ah, mas a Shadow é uma V10 clássica. Um projeto dos anos 80 para o mercado estadunidense, projeto dos anos 80 para o mercado europeu, para o mercado asiático, que já tem essa cultura de utilizar líquido de arrefecimento. E aí vai ter, lógico, o sabichão que vai falar, não, mas o líquido de arrefecimento tem um monte de coisa inútil, como descongelante. Eu moro no Brasil, não preciso de descongelante, né? O tiozão, né? Aquele tio, aquele velho que não sabe nada que tá falando de moto, que acha que sabe porque roda de moto há 40 anos. Calma, tio, você pode rodar de moto há 40 anos, mas você não sabe de química, você não sabe como funciona o sistema da tua moto. Você só pega a tua moto, roda, leva pro mecânico e roda. Você sabe fazer uma outra manutenção. Líquido de arrefecimento, ele vai ter a água desmineralizada, que os minerais da água fazem com que o motor do seu veículo oxide e ele suporta temperaturas de ebulição maiores que a da água. Espera um pouquinho, você chegou até aqui, tá? Eu tenho um favorzinho para te pedir. Um único favor, aqui ficou 2, né? Um único favor. Cara, seja membro. Ajuda o Vivendo Duas Rodas a continuar existindo, ajude essa produção continuar existindo, me ajude a manter os custos dessa produção. Como? Se tornando membro, custa menos que um cafezinho por mês, não tá caro. E vocês não sabem o quanto vocês me ajudam. E se você chegou até aqui, comente Shadow arrefecida com água de chuca. Só se você não souber o que comentar. É isso aí, bora lá, bora continuar. Isso mesmo, lembra lá na aula de ciência que a tia falava estado sólido, líquido e gasoso? Então, a água depois de uma determinada temperatura ela entra em ebulição, então ela vai parar de dissipar o
o calor e vai transformar o motor da sua moto numa grande panela de pressão, tá? Ela, em vez de ajudar a tornar mais eficiente o arrefecimento do sistema, ela vai causar mais problemas e vai ainda deixar o motor com os minerais, os sais dela e vai dar ruim. Ah, mas a água da torneira é água doce. Calma, é água doce porque ela não tem sal, que nem o sal do mar, mas a nossa água normalmente ela vem de depósito subterrâneo, tá? Mas eu não tô aqui para dar aula de ciências para vocês nesse ponto, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito longo, mas explicando basicamente, o líquido de arrefecimento ajuda a manter o motor na temperatura de operação adequada e ainda preserva o sistema. E o que faz isso se tornar um agravante? Os preços dessas motos, consultando a tabela FIPE, tá? Pegando de acordo com cada ano de fabricação, e eu vou ter que ler isso, uma Shadow 600 1995, FIPE, do preço mais baixo ao preço mais alto, na data de hoje, 23/3/2025, R$16.301. Cara, você vai pegar uma moto 30 anos pra rodar. Aí vai ter o cara que vai te vender falando que é relíquia, porque 95 já pega a placa preta, né? Então, não, é relíquia, é de colecionador. Cara, só se tiver placa preta. E veículo placa preta você não vai usar para rodar todo dia. Não se usa veículo placa preta para se rodar todo dia, porque você tem que manter ele no mínimo 80% original. E eu sei que você jovem que tá pensando em pegar uma moto dessa, você tá doido para colocar um seca-sovaco nessa moto. Você tá doido para meter um comando avançado nessa moto. Um fairing nessa moto para ser o Jack Steller wannabe. E cara, se você tiver com a moto placa preta, vai dar ruim na primeira fiscalização. Fica a dica. Aí a gente pega aqui, modelos mais atuais. Vamos subir um pouco de ano? 2000, tá? 2000, 25 anos da fabricação da moto. R$22.460. Agora, se a gente for pro último ano, as mais novas, R$28.078. Cara, na boa, R$28.000 numa moto de mais de 20 anos, que tá no risco de você pegar ela. Na primeira troca do líquido de arrefecimento do sistema, você descobrir que tava com água e o motor derreter, porque o que vai acontecer? A hora que você meter o líquido de arrefecimento e fizer a manutenção certa, e se tiver com água, vai dar ruim, porque limpa todo o sistema, ou seja, vai ter aquela crosta ali de ferrugem, oxidação e sujeira, que ela vai embora e você vai perder o cabeçote. E não são poucos os relatos de gente que compra Shadow e passa por isso, tá? Comprar esse tipo de moto, por mais que você avalie bem, por mais que você tenha conhecimento de mecânica, por melhor que seja o seu mecânico que vai fazer a avaliação, cara, na boa, corre, toma cuidado, 28 mil, você compra coisa melhor. Tá, tem opção melhor no mercado. E você vai pegar moto mais nova. Você não vai passar esse nervoso. Ah, e claro, no mundo das custom agora, além da preocupação com o sistema de arrefecimento, nesse caso, né? Se você viu que tá com água, cara, ó, corre pro outro lado que a moto tá. Não pega, não arrisca. Por mais que o tiozão que tá te vendendo fala, não, mas eu uso há mais de 20 anos, assim, nunca deu problema. Confia, tá, ó, aquele meme do confia, é isso, confia, você vai ver, ó, vai dar certo sim. Você ainda tem o risco desse tiozão ter entrado pra religião do Lubrax Stop Turbo com Bardal B12. Eu estou sentindo uma treta! E aí, meu amigo, se você quiser voltar a usar o óleo original, você vai ter sérios problemas, tá? Você vai ter dor de cabeça. Fica a dica. Então, você toma cuidado com a moto que você vai escolher, toma cuidado com o estado de conservação da moto. Não tô te proibindo de comprar uma Shadow 600 2005, mas cara, 28 mil reais é muito dinheiro, tá? Falando como trabalhador, igual você que tá aqui me assistindo, eu entendo quanto que custa juntar 28 mil reais, ou pior, se você vai financiar esse dinheiro, quanto que vai te custar. Sinceramente, guarda essa grana, junta um pouco
pouco mais e pega uma moto mais nova. Ah, Vinícius, então você tá me mandando comprar uma Super Meteor 650? Você se vendeu pra Royal Enfield, seu vendido? Não me vendi, mas eu acho uma opção mais interessante. Aí tem o cara que vai vir com aquele discurso chato, aquele discurso cansado. Não, mas a Shadow, ela já durou 30 anos. Será que essas motos vão durar 30 anos? Cara, já durou, já faz mais de 20 anos que saiu de linha. Vocês estão achando mesmo que essas motos vão ter peça pra sempre? Vocês acham que vai durar pra sempre? Galera, vamos acordar, sabe? A gente vive num sistema onde as marcas e as empresas precisam vender produtos novos. Vocês vão passar provavelmente que hoje passa no mundo dos carros, os donos de Maverick, os donos de Dodge Charger, no mundo das motos, os donos de Sete Galo, os donos de Viúva Negra, os donos de DT. Pergunta pra essa galera. DT nem tanto, porque ainda tem muita pra trilha, né? Mas vocês vão passar o que os donos dessas motos, que eram motos de luxo no passado, estão passando hoje, das motos premium do passado. Você ou vai ter que importar peça, ou vai ter que achar em algum desmanche, senão você vai ter que ficar fazendo adaptação e torcer para não dar ruim. E outra, tua moto, dependendo da manutenção, no mínimo, vai ser 1 mês, 2 de oficina, porque o mecânico vai pegar uma moto dessas, ele não vai passar a tua moto na frente de uma moto que ele termina mais rápido, e você tem que ter consciência disso. Eu tive essa consciência quando eu peguei a minha 535, que aí vai vir o cara e falar, mas você tem uma 535, quem é você para falar? Então, eu tenho uma 535, mas eu tenho um carro, tenho um Corsinha, que é um carro ainda razoavelmente fácil de manter, carro popular, vendeu pra caramba, saiu até outro dia como Classic, e eu tenho uma Intruder 125, então eu tenho uma outra moto e um carro para quando dá ruim. Essa moto vai ser tua única moto? Então não pega uma moto mais nova. Agora, vai ser sua segunda, terceira moto? Cara, pega, só prepara o bolso. Aí você vai pegar, tá? Você vai ouvir meu conselho, você vai lá, você vai pagar o valor emocional pro cara, porque o valor dessas motos é valor emocional. Eu acho que uma Shadow 2005 já não devia estar custando mais de 18 mil, não devia estar custando mais de 15 mil reais uma moto dessa. A 2005 não devia estar custando mais de 15 mil reais, mas você vai pagar mais 13 mil de valor emocional. Eu já cheguei a ver moto dessa por mais de 30. Já cheguei a moto dessa mais de 30, porque se tá 28 aqui na FIP, tem mais barato e tem mais cara. Aí você vai pagar mais de 30 mil numa moto dessa, você tá pagando valor emocional pro cara. Você separa do valor que você vai pagar dessa moto, pelo menos 20% dela para uma primeira revisão, torcendo para não ter nada grave, beleza? E não é incomum relato de gente que na primeira revisão descobre que Se fudeu. E para você que é jovem, é mais novo, conselho de irmão mais velho, se for o único veículo, não compre. Não compre. Pode ser o sonho de muita gente, mas não compre, se for o seu único veículo. Agora, se for o segundo, terceiro, quarto, manda ver, vai fundo, tá? Porque por 28 mil, 30 mil, cara, vai 22 mil, você junta um pouco mais, financia o resto, você pega moto boa, cara. Para de passar nervoso. Ó, até os cachorros do vizinho tá latindo, não sei se dá pra ouvir, até eles se revoltaram com esse rolê. Então é isso, galera. Compraria uma Shadow em 2025? Shadow 600 não, nem a pau, tá? Nem a pau. Talvez teria se fosse a minha quarta moto, porque, cara, a chance de virar um ralo de dinheiro é gigante. Você concorda? Discorda? Deixe a sua opinião nos comentários. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Até a próxima e tchau. E eu não poderia concluir esse vídeo sem agradecer a todos os membros que ajudam a manter este canal. Muito obrigado e quem quiser, se inscreva, seja membro, ajude o Vivendo Duas Rodas a existir.